Hey, que bom ver você aqui. E sim, eu mudei o nome do canal pra Nightmare. Como irei tratar de curiosidades e vídeos obscuros, nada mais adequado do que esse nome. E vocês viram que eu não sou mais um boneco de IA? Sim, eu poderia eu mesmo desenhar o meu UC, mas meio que eu resolvi contratar o serviço de alguém mais qualificado do que eu, a Sayu. Então todas as artes bonitas do meu bonequinho, banner e thumbs foram feitas por ela, e todas as redes sociais dela estarão na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, bora pra essa de iceberg. Camada 1. Digital Circles. Vamos começar pelo mais óbvio. The Amazing Digital Circles é uma série criada pela Gooseworks e produzida por Glitch Productions. A história acompanha um grupo de pessoas que acabou ficando preso dentro desse mundo digital, sem lembrar como entrou ali e, pior ainda, sem conseguir encontrar uma forma de sair. Cada pessoa assume um avatar diferente e precisa conviver com aventuras malucas organizadas por Caim, o mestre de cerimônias desse circo. Conforme a série avança e o que parecia apenas uma animação divertida, vai revelando um universo cheio de mistérios, questões existenciais e personagens cada vez mais interessantes. Bengala de Caim. Pode parecer um detalhe sem importância, mas muitos fãs passaram a prestar atenção nela porque o objeto aparece e desaparece em algumas cenas. Na prática, a bengala serve para reforçar o visual dele como um apresentador de circo ou um mágico clássico. Apesar de várias teorias terem surgido ao longo do tempo, nunca foi revelado que ela tem algum poder especial ou significado escondido. É apenas um detalhe visual que acabou virando um meme dentro da comunidade. Gloinks. Os Gloinks são aquelas criaturinhas pequenas e bagunceiras que aparecem na primeira aventura da série. A missão dos personagens é justamente recuperar todos eles depois que começam a roubar objetos do circo para levar para a Rainha Gloink. Apesar da aparência fofa, eles causam uma confusão enorme e acabam sendo o primeiro desafio enfrentado por Pomni logo depois de chegar ao circo digital. Como possuem um design bem diferente e um comportamento completamente caótico, rapidamente se tornaram um dos grupos de criaturas mais lembrados pelos fãs. XDDCC. Esse é um dos tópicos mais estranhos da primeira camada. XDDCC. Não apresenta nenhum personagem importante, nem um segredo escondido da história. Na verdade, trata-se de uma piada da comunidade. O nome lembra aqueles códigos aleatórios que o computador poderia gerar automaticamente. Como The Amazing Digital Circles brinca bastante com programação e elementos digitais, muitos fãs passaram a usar esse tipo de combinação de letras como meme. É uma curiosidade bem simples, mas conhecida entre quem acompanha a comunidade desde o começo. Concept Arts. As Concept Arts são artes conceituais criadas durante o desenvolvimento da série. Elas mostram como os personagens e cenários eram antes de receber as suas versões finais. É possível encontrar desenhos de personagens com roupas diferentes, expressões alternativas, cenários descartados e até ideias que nunca chegaram a aparecer na animação. Esse tipo de material é muito interessante porque mostra como o projeto foi evoluindo até chegar na versão que conhecemos hoje. Portas com mecanismo de soco. As portas com mecanismo de soco são portas equipadas com enormes luvas de boxe que aparecem em alguns momentos da série. Sempre que alguém tenta passar por elas, existe a chance de levar um soco completamente inesperado. É uma daquelas piadas clássicas de desenhos antigos, como o Looney Tunes, mostrando que o circo digital mistura o humor cartunesco com situações completamente absurdas. Angel Food Cake. Angel Food Cake é um bolo bastante conhecido nos Estados Unidos. Em Digital Circles, ele aparece apenas com uma pequena referência visual. Gooseworks costuma colocar várias referências aleatórias em suas animações, e essa é uma delas. Não existe nenhum significado importante por trás do bolo e ele não influencia a história de nenhuma forma. É apenas um pequeno easter egg que acabou sendo percebido pelos fãs mais atentos. Caim é uma IA. Conforme os episódios foram sendo lançados, essa teoria ganhou cada vez mais força. Caim consegue alterar toda a realidade ao seu redor, criar NPCs do nada, controlar praticamente tudo, e em vários momentos, demonstra não entender completamente as emoções humanas. Hoje, praticamente não existe mais dúvidas entre os fãs de que Caim é realmente uma IA responsável por manter o funcionamento daquele universo, enquanto todos os outros personagens são pessoas presas dentro dele. Isso explica porque ele trata tudo como um enorme jogo e parece enxergar as aventuras apenas como uma forma de entreter seus convidados. Camada 2. Manequins. Os manequins são NPCs básicos que aparecem com muita frequência em Digital Circles, usados por Caim como uma tela em branco, para criar novos NPCs para suas aventuras. Eles são frequentemente utilizados para compor multidões. Exemplos de manequim incluem Abel, Dr. Football, vozes adicionais, o cara que desaparece, Ming, aqueles com quem Caim e Bubble fazem refeições, os que deram as boas-vindas aos humanos no reino de Canyon ou de Doces, o manequim estúpido e viciado em molho, e o cara da tigela de cereal visto em Fast Food Masquerade, e o comitê
durante a premiação de personagem favorito em They All Get Guns. Kaufman. Mesmo aparecendo muito pouco na série, Kaufman é um dos personagens mais importantes para entender o universo de Digital Circus. Antes da chegada de Pomni, ele fazia parte do grupo de habitantes do circo. Porém, depois de muito tempo preso naquele mundo, acabou perdendo completamente a sanidade e sofreu a chamada abstração, se transformando em uma criatura monstruosa. Quando Pomni chega ao circo digital, Kaufman já havia abstratado. Sua transformação serve justamente para mostrar ao espectador qual pode ser o destino de qualquer personagem que não consiga suportar a pressão de viver preso naquele lugar. Depois disso, Caim leva Kaufman para o porão, onde ficam todos os personagens que sofreram abstração. Idade dos personagens. Embora a série nunca revele as idades dos personagens, Gooseworks respondeu essa curiosidade em perguntas feitas pelos fãs. As idades conhecidas são aproximadamente estas: Pomni, 25 anos, Hagatha, 30 anos, Jax, 22, Gangle, 26, Zubul, 22, Kingo, 48, sendo o personagem humano mais velho do grupo. Já Caim não possui uma idade humana, já que ele é uma inteligência artificial. Bubble também nunca teve sua idade revelada. É uma informação simples, mas que muita gente gosta de saber, porque ajuda a imaginar quem esses personagens eram antes de ficarem presos no Digital Circus. Dr. Football. Dr. Football é daqueles personagens que praticamente só existem como piada. Seu nome aparece em um dos momentos de humor absurdos da série. E chamou atenção justamente por ser completamente aleatório. Gooseworks costuma criar esse tipo de humor nonsense, então o personagem acabou virando um meme entre os fãs. Apesar da fama dentro da comunidade, Dr. Football não possui nenhuma importância para a história principal. Porta de saída. A porta de saída é um dos primeiros grandes mistérios apresentados no episódio piloto. Logo depois de chegar ao circo digital, Pomni tenta desesperadamente encontrar uma forma de escapar e acaba descobrindo uma enorme porta com a palavra Exit. Só que, quando ela finalmente consegue atravessá-la, percebe que aquilo não leva ao mundo real. Em vez disso, a porta conduz a uma sequência de corredores e salas vazias que terminam em uma falsa saída. Mais tarde, o próprio Caim admite que aquela porta nunca esteve realmente pronta e que ainda estava trabalhando nela. Desde então, a Exit Door representa a esperança dos personagens de um dia conseguirem voltar para casa. VR Headset. No final do episódio piloto, Pomni encontra um headset de realidade virtual sobre uma mesa em um escritório vazio. Essa pequena cena acabou levantando uma das maiores teorias da série. Afinal, se existe um headset ali, isso significa que os personagens provavelmente entraram naquele mundo usando algum tipo de equipamento de realidade virtual. Até o final de Amazing Digital Circles, a resposta definitiva não é mostrada explicitamente, mas várias informações foram confirmadas. O que se sabe é, todos os humanos colocaram um headset de realidade virtual desenvolvido pela CNA. Ao fazer isso, suas consciências ficaram presas no Digital Circles. Eles não conseguem remover o headset dentro do mundo virtual, porque os seus corpos reais estão fora dele. Ninguém lembra exatamente como chegou lá. Eles apenas recordam vagamente que colocaram o headset e acordaram no circo. O episódio final também deixa claro que o Digital Circus não foi criado para aprisionar pessoas de propósito. Tudo indica que era um projeto experimental ou um software inacabado. Caim é a IA responsável por administrar o mundo virtual. Ele tenta manter os humanos ocupados com aventuras para impedir que enlouqueçam, mas não entende completamente a psicologia humana. Não existe uma porta de saída funcional. A famosa Exit Door era apenas uma tentativa incompleta de criar uma saída e nunca levou ao mundo real. Então, afinal, por que eles ficaram presos? A série não fornece uma explicação técnica completa. As interpretações mais aceitas são um erro ou falha no sistema durante o uso do headset, um experimento da empresa CNA que saiu do controle, um software que nunca foi concluído e acabou mantendo as consciências presas. Em resumo, eles foram parar no Digital Circus ao colocar um headset de realidade virtual da CNA, mas a causa exata de terem ficado presos nunca é explicada de forma definitiva. A série deixa essa parte propositalmente ambígua, focando mais na convivência dos personagens e nos efeitos psicológicos do confinamento. A Lua ama Caim. Sim, na série a Lua demonstra um carinho exagerado por Caim e claramente tem uma queda por ele. Isso aparece como uma piada recorrente. A Lua faz comentários e demonstrações de afeto, enquanto o Caim normalmente reage com desconforto, muda de assunto ou simplesmente ignora as investidas. A relação existe principalmente para o humor e não é tratada como um romance sério. Então, a resposta curta é sim. A Lua é apaixonada pelo Caim, ou pelo menos age como se fosse, mas esse sentimento não é correspondido por ele. Tadinha da Lua.
Camada 3. Personagens que já sofreram abstração anteriormente. A abstração é um projeto pelo qual humanos passam quando seu estado psicológico quebra completamente dentro do circo digital. A única solução parece ser enviar essas abstrações para o porão, onde eles supostamente não podem escapar. Foi mostrado na série que vários personagens sofreram abstração antes mesmo de Kaufman, e de acordo com Gooseworks, a abstração não pode ser desfeita. Alguns teorizam que a abstração é uma metáfora para depressão ou suicídio, mas até então, cabe a cada um interpretar da melhor maneira que acredita ser. Little Rummel referências. O desenho é bastante surreal e acompanha uma pequena criatura vivendo situações cada vez mais estranhas dentro de um mundo inspirado em videogames antigos. Quem já assistiu percebe vários elementos que lembram Digital Circus, principalmente o humor absurdo, os personagens exagerados e o estilo visual. Não existe nenhuma ligação entre as duas histórias, mas Gooseworks costuma fazer pequenas referências aos seus trabalhos antigos. Por isso, muitos fãs gostam de procurar essas semelhanças e enxergam Little Rummel como uma espécie de antecessor espiritual de Digital Circus. Cílio da Pomni. Esse é o tipo de detalhe que só alguém muito observador percebe. Alguns fãs notaram que a Pomni possui apenas um cílio visível no seu design. Parece uma coisa completamente sem importância, mas isso gerou várias teorias na comunidade. Houve quem pensasse que fosse um erro da animação, quem acreditasse que escondia algum significado, e até quem imaginasse que tivesse relação com a personalidade da personagem. No fim das contas, tudo indica que foi apenas uma escolha de design feita pela Gooseworks. Mesmo assim, acabou entrando no iceberg justamente por ser uma curiosidade extremamente específica. Pomni é a única personagem com nome de 5 letras. Outra curiosidade que fãs descobriram é que Pomni é a única personagem principal cujo nome possui exatamente 5 letras, enquanto nomes como Hagatha, Zubble, Gengal, Kingo, Caim e Bubble possuem 3, 6, 7 letras. Apenas Pomni ficou exatamente com 5. Não existe nenhuma confirmação de que isso tem algum significado escondido. É apenas uma coincidência curiosa e acabou sendo percebida pela comunidade e virou mais um daqueles detalhes que aparecem em icebergs. O porão. É um dos lugares mais assustadores de toda a série. É nesse local que Caim mantém todos os personagens que sofreram abstração. Quando Pomni acaba chegando lá no episódio piloto, ela encontra diversas criaturas deformadas presas naquele ambiente escuro e isolado. O mais curioso é que ainda não sabemos exatamente como esse lugar funciona. Não existe nenhuma confirmação de que seja possível reverter a abstração, nem se aquelas criaturas ainda possuem consciência de que foram um dia. Também nunca foi explicado por que Caim simplesmente mantém todos presos ali em vez de eliminar essas criaturas. Até hoje, o porão continua sendo um dos maiores mistérios de Digital Circus. O nome de Pomni é russo. Esse é um dos detalhes que muita gente só descobriu depois de pesquisar o significado do nome da protagonista. Em russo, a palavra Pomni, que se pronuncia Pomni, pode ser traduzida como lembre-se ou recorde-se. Isso chamou bastante atenção porque a personagem passa praticamente a série toda tentando entender quem ela é, como foi parar naquele lugar e sem esquecer sua antiga vida. Muita gente acredita que esse nome tenha sido escolhido justamente por esse significado. Apesar da coincidência ser muito interessante, Gooseworks nunca confirmou oficialmente que essa foi a sua intenção. Então, continua sendo apenas uma interpretação bastante popular entre os fãs. Conteúdo Elsa Gate. Quando o Digital Circus explodiu em popularidade, principalmente entre o público infantil, não demorou para surgir o fenômeno conhecido como Elsa Gate. Para quem não conhece, Elsa Gate é o nome dado a vídeos feitos apenas para atrair crianças usando personagens famosos em histórias completamente sem sentido, muitas vezes com violência, situações perturbadoras ou thumbnails exageradas. Com Digital Circus, aconteceu exatamente a mesma coisa. O YouTube foi rapidamente inundado por animações de baixa qualidade, vídeos estranhos e conteúdos feitos apenas para conseguir milhões de visualizações usando a Pomni, Jax e outros personagens. Esses vídeos não possuem nenhuma relação com a série oficial, mas acabaram ficando tão populares que também entraram para o iceberg. UTTP. UTTP é a sigla para YouTube Troll Police, nome usado por um grupo de trolls bastante conhecidos na internet. Essas pessoas costumam invadir comentários de vídeos para fazer spam, provocar comunidades e tentar causar discussões. Eles já fizeram isso com diversas franquias famosas ao longo dos anos. E quando o Digital Circus virou um fenômeno mundial, a comunidade também acabou sendo alvo. Era comum encontrar comentários ofensivos, mensagens repetidas e provocações em vídeos sobre a série. Felizmente, tudo isso não passava de trolls tentando chamar a atenção, e nunca teve qualquer relação com a produção.
Camada 4. Vídeo secreto Hijinks do Wacky Watch. É provavelmente um dos tópicos mais obscuros de todo o iceberg. Antes de criar The Amazing Digital Circles, GuzzWorks produziu diversos projetos experimentais, e um deles era chamado de Wacky Watch. Em determinado momento, fãs descobriram um vídeo pouco conhecido ligado ao projeto que escondia mensagens escritas usando a fonte Wingdings. Para quem não conhece, Wingdings é uma fonte formada por símbolos em vez de letras. Como era de se esperar, muita gente tentou decifrar aquelas mensagens acreditando que elas escondiam algum segredo ou até pistas para futuros projetos. No fim das contas, tudo indica que era apenas uma brincadeira da própria GuzzWorks, ou um simples easter egg para fãs curiosos. Não existe nenhuma evidência de que esse vídeo tenha qualquer ligação com a história de Amazing Digital Circles. Número 57. Outro detalhe curioso é a recorrência do número 57 nas obras de GuzzWorks. Alguns fãs perceberam que esse número aparece em diferentes animações e ilustrações da autora, o que fez surgir várias teorias. Teve gente dizendo que era um número favorito dela. Outros acreditavam que fazia algum tipo de código secreto, e até quem imaginasse que todas as suas obras estariam conectadas por esse número. Apesar de toda essa especulação, GuzzWorks nunca confirmou que o número 57 possui algum significado especial. O mais provável é que seja apenas um número reutilizado em alguns dos seus trabalhos, algo parecido com uma referência interna ou simplesmente uma coincidência que a comunidade acabou transformando em teoria. GuzzWorks, fetiche por furadeiras. Esse talvez seja o meme mais famoso envolvendo a GuzzWorks. Ao longo dos anos, os fãs perceberam que várias animações e ilustrações criadas por ela possuem brocas aparecendo de alguma forma. Depois de notar essa repetição, a comunidade começou a brincar dizendo que a autora tinha uma verdadeira obsessão por brocas, apelidando essa piada de fetiche por furadeiras. A brincadeira ficou tão popular que a própria GuzzWorks entrou na onda em algumas ocasiões e fez a piada sobre isso nas redes sociais. Apesar do nome parecer estranho, não existe nenhum significado oculto por trás disso. É apenas uma piada recorrente da comunidade sobre um elemento visual que a autora gosta de utilizar em seus trabalhos. E esse foi o iceberg de The Amazing Digital Circles. Eu achei particularmente bem fraquinho, eu já fiz icebergs bem melhores. Tanto que eu tava até pensando aqui comigo que futuramente eu mesmo vou criar meu iceberg de Amazing Digital Circles, porque esse que eu peguei na internet foi bem do mais ou menos. Tanto que eu tirei a camada 5 porque ela tava ou muito pesada ou eu não encontrava as informações. Parece que o criador, ele só jogou um monte de palavras ali e meio que se dane, sabe? Enfim, comentem aí se vocês querem outros icebergs. Vou trazer o iceberg de Play 2 e vou trazer o iceberg de Todo Mundo Odeia o Chris, então não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e comentarem que outros icebergs vocês gostariam que eu trouxesse aqui. E peço desculpas se eu tirei a camada 5, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse iceberg para vocês verem que eram umas coisas nada a ver que não se encaixariam no vídeo. Ficaria ou um vídeo sem graça ou com poucas informações. E entre trazer poucas informações e erradas e não trazer aquele tópico, eu preferi não trazer. Tanto que teve vários tópicos que eu tive até que corrigir eles. Fiquei tipo, caramba, isso aqui parece meio errado, isso aqui não condiz com a história da série, enfim. É isso aí, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.